O que eu gostaria de fazer para começar hoje é algo que eu esqueci um pouco que eu ia fazer, que eu mencionei que eu ia fazer, que era falar um pouco sobre a história da interpretação deste livro. E eu estava pensando nas últimas aulas que eu acho que isso seria útil. Eu reorganizei nossa sala um pouco. Se tiver difícil de ver a tela ali, me fale, viu? Eu queria ficar mais no meio, então por isso que eu tentei fazer essa mudança. Mas enfim, o que eu queria falar um pouco era sobre a história de como esse livro tem sido lido e também a gente saber aonde que nós nos encaixamos em termos de, se eu penso assim, desde quando que esse pensamento existe. Eu vou simplificar um pouco isso, mas só para a gente ter uma noção, né, que eu senti que ajuda a gente ter um pouquinho mais de um macro, tipo, tem vários pensamentos sobre o final, mas na verdade não tem tantos, tem variações entre uns dois blocos principais. Aí dentro desses, onde você se encaixa, tem uma variação, como qualquer coisa, né? Tem opiniões divergentes, mas geralmente é dentro de um certo padrão. E eu queria então que a gente soubesse quais são essas duas opções maiores, né? E onde pode você se encaixar. Então o que eu quero começar é mais ou menos a gente montando uma linha de tempo das coisas que esperamos que vai acontecer no futuro, para a gente ter um pouquinho de uma noção de uma dessas visões, que eu acho que é a mais conhecida entre nós. Então eu vou propor que nesse mapa aqui, essa linha de tempo, eu só coloquei a cruz como marcando a época de Jesus. Está gravando? Estou gravando. Marquei ali então isso. O 2017 seria nós agora, né? E aí eu queria preencher entre nós agora, e não é assim, eu sei, pode ser o que você pensa, o que você acha, e se encaixar dentro desse sistema eu vou colocar aqui, tá? Essa forma de pensar sobre as coisas futuras entre nós, e aí a época final, digamos, isso que é o final, é quando Deus julga todos e entramos no estado eterno, digamos, tá? Então entre nós e essa época, quais são alguns eventos que geralmente é esperado que aconteça? Eu acho que eu devia ter começado com isso umas semanas atrás, mas melhor agora do que nunca. Digamos, qual que é o próximo evento que esperamos acontecer? A vinda do Filho do... Tá bom, vamos colocar isso. A vinda do Filho do Homem. Ele vem, mas o que acontece nessa vinda? Em Selma. Mas ele vem, aí a gente conversa com ele aqui um pouco, a gente toma um chá. Qual que é o... Ele vem bravo, ele vem feliz? Não é bravo, mas ele fazendo justiça, eu acho. Acho que já vem assim, julgando, né? Eu acho. É o que eu espero, a minha sede, assim, que Jesus venha fazendo justiça, inclusive, né? Com todo mundo, sabe? Tá bom, eu vou colocar aqui. Separando os bons, os maus, quem vai pro inferno, quem vai pro céu. Estava falando bem de modo infantil, assim, mas... Tá, vou colocar aqui, o Filho do Homem chega. O que acontece depois dessa vinda? Tem essa linha de pensamento que fala de tribulação, né? De um tempo de tribulação. Antes de Jesus chegar. Antes dessa vinda aqui do Filho do Homem? Sim, então tem duas possibilidades, né? Uma que seria um período de tempo antes, uns 7 anos antes, possivelmente. O Filho do Homem, na verdade, ele vem uma vez rapidinho, mas aí ele já volta. Ele vem para nos buscar, seria, né? Então, nós, até esse período, seja quando for,
A gente está aqui, aí nós subimos e ficamos com Ele lá em cima. Aí nessa volta dele julgar as pessoas, nós descemos junto com Ele. Essa é a ideia. Quando Ele vem com todos os seus santos para julgar, a ideia de os anjos e também todos que são com Ele, que reinam com Ele, desce com Ele depois desse período. Ou uma opção é que a gente fica o tempo todo aqui embaixo e participamos desse momento que Ele julga, né? E o que acontece geralmente, o que acontece logo depois, é um período de 1000 anos, onde Ele estabelece um reino mais que a gente está acostumado aqui. Ele está sentado num trono em Jerusalém, todo mundo está meio submisso a Ele. Aí nós temos uma guerra terrível, né? E durante esse período, as pessoas continuam normais, tendo filhos, casas, temos multiplicação pela terra. Eventualmente isso leva a uma guerra no final de todas as coisas. Esse período de 1000 anos, quando ele termina, é o final de todas as coisas. No geral, isso aqui é uma das formas que nós aprendemos. Antes do milênio, ou depois do milênio? O quê? Essa guerra que você está falando é antes do milênio. Na verdade, tem duas. Nesse período de 7 anos aqui, nós temos Armagedon. Opa. Que é conhecido, né? Então, dentro desse pensamento, depende. Se você se encaixa assim, pensando que Jesus volta a qualquer momento, a ideia é que você não vai ver essa guerra do ponto de vista terreno, você vai assistir de cima. Armagedon é aqui, aí no final dos 1000 anos, nós temos a guerra de Gog e Magog. Só estou descrevendo um pouquinho uma linha de tempo, viu, meninas? Só para vocês saberem o que eu estou fazendo aqui. No final do ano Gog e Magog é um lugar, sim, é uma guerra, mas tem 2 guerras no caso. Opa. Essa é a maneira mais comum, né? Nas igrejas. Sim, uma coisa talvez que é mais conhecida aqui, por quê? Que mais, vou colocar isso aqui mais para cima. Assim. Nós ou esperamos Ele a chegar e nos tirar daqui, e aí começa um período interessante, ou esperamos as coisas piorarem, aí Ele vir resolver as coisas e estabelecer uma paz por 1000 anos, e depois finalmente acabar com a corrupção de verdade. Tem uns que creem que nem vai existir milênio, né? Olha, eu acho que não tem ninguém que não crê que não vai existir, mas vai existir de forma diferente, né? Amilenistas. Eles são pessoas que creem que o 1000 não é 1000, ele existe desde o início do período da cruz. Então existe, inclusive a perspectiva é que ele é atual e talvez ele termina num período semelhante a essa daqui, de 1000, semelhante a essa perspectiva, assim, de um período bom. Então, isso aqui é uma escola de pensamento, ela é um pouquinho mais recente na história da igreja. Eu queria traçar uma linha de tempo por baixo aqui, quando que ela surgiu, quando que essa linha de tempo começou a aparecer. Então, por baixo aqui, novamente nós temos a cruz. Vou colocar aqui no final, 2017. O ponto-chave, né, nesse pensamento, aqui em cima, é essa questão que nós temos falado um pouco, né? Quando que nós esperamos a vinda do Filho do Homem? O que eu tenho proposto é que nós devemos entender a vinda do Filho do Homem como algo que aconteceu na cruz. Então, essa perspectiva aqui de cima, ela ainda espera uma outra vinda do Filho do Homem, que Jesus não cumpriu
a vinda dele e a morte dele, a ressurreição dele não cumprem essa expectativa. Então, por isso que tem um momento futuro. Isso vai mais ou menos se encaixando, né? Como eu falei, essas perspectivas divergentes, o assunto crucial é o significado da cruz. Como é que a cruz... O que é o significado da cruz em termos de tudo que veio antes? Tá? Esse é o que define bastante coisa. Então, por exemplo, nessa linha de cima aqui, esse período de tempo antes que nós temos falado, que chamamos do exílio, né? Tudo que Israel tem vivido, as expectativas dele de uma mudança, como é que funciona nessa perspectiva aqui de cima? Bom, o evangelho de Jesus veio, ele anunciou o final do exílio, mas porque ele foi rejeitado, então as promessas são colocadas em pausa. As promessas não foram cumpridas em Jesus. Na verdade foi tipo, vocês rejeitaram, então vão ter que esperar. O que acontece? A ideia é que aqui nesse momento a rejeição acontece, então nós temos uma pausa de tempo e ela só vai ser cumprida no período de 1000 anos. É ali que Jesus e Deus vai finalmente cumprir as suas promessas para com Israel. Enquanto isso, tem esse período de tempo, tipo um parênteses. Na verdade ela começa no início dos 7 anos, mas tudo bem. Que eles chamam da era da igreja. Então nós temos tipo 2 povos de Deus, um que é Israel, que Deus precisa ainda cumprir certas promessas, e o outro é, digamos, a igreja de Jesus Cristo, e ela tem outras promessas. Então as coisas que tem a ver no Velho Testamento não são diretamente relacionadas a nós, eu e você, ela se refere a outro grupo. Então a vinda do Filho do Homem não se aplica a nós, então nós não participamos de tudo daquele momento, nós estamos esperando outra coisa. Essa é a ideia por trás dessa linha de pensamento. Então os 1000 anos é finalmente o tempo que Deus vai realizar aquelas promessas, tá? Esta é mais ou menos a ideia. A gente não se encaixa nos planos desses específicos futuros. O nosso tempo nós estamos esperando o estado final, neste caso, dentro dessa perspectiva. O que eu tenho proposto é uma coisa diferente, né? Espero que isso você está começando a enxergar. Mas eu vou descrever um pouco mais o que eu tenho proposto, mas eu primeiro queria que você visse isso. Queria que você enxergasse especificamente isso daqui. Como você enxerga o que Jesus fez determina em grande parte o que você está esperando que vai acontecer no futuro. Deu para entender essa proposta? Então, se eu entendo que Jesus, a sua morte, não foi o final do exílio do povo de Israel, então eu estou esperando ainda o final do exílio, correto? Que Deus tem que cumprir aquelas promessas. E aí surge essa divergência. Então Deus está tratando de um povo aqui por um tempo, até ele estiver pronto para voltar e tratar com o povo que ele fez um contrato um tempo atrás. Esta é um dos princípios básicos nisso. Então essa maneira de pensar e enxergar, né, historicamente, como é que ela se encaixa? Vamos propor aqui que é perto do ano 1700, a ideia dessa perspectiva, digamos que ela nasceu da forma que ela existe hoje. Ela nasce nesse período, do século XVIII. Nasceu na Europa. Tem um cara aqui chamado Darby. E nasceu com a... Bom, não vou falar muito da origem, porque é um pouco disputado, né? Pessoas que seguem o pensamento gostam de pensar que ele mesmo surgiu com a ideia. Tem mitos aí que ele ouviu de uma mulher que teve um sonho, alguma coisa. Mas independente de como, ele que tornou popular uma ideia de que na cruz nós tivemos uma pausa das promessas por um outro povo, e atualmente nós somos não um segundo plano, mas nós somos a noiva de Jesus Cristo. Israel é a noiva, digamos, de Jeová. Então nós somos a noiva de Cristo e nós temos, Deus tem outros planos para nós. Então tem duas voltas de Jesus. A vinda do Filho do Homem tem mais a ver com o povo de Israel, e a volta de Cristo tem mais a ver com a igreja. Então ele propôs que nós temos duas voltas, uma de Jesus para a noiva dele
e a outra que seria o Filho do Homem se impondo na terra, colocando a lei e terminando o contrato que ele teve com Israel. Então essa ideia começou a ser popularizada no ano 1700, ela teve muitos poucos seguidores, ela começou a ter mais seguidores quando ela foi para a América do Norte, lá que meio que começou a bombar no século XIX, mas de fato ela se concretizou no século XX, no início do século XX, especialmente depois da Primeira Guerra Mundial. Começou a ter um grande assim, nossa, mas o mundo está piorando, pensamos que estavam avançando, né, a era industrial e tudo mais, e perto do ano 1900, quer dizer, mais depois, né, que ela começou a ganhar mais seguidores, ela ficou bem mais popular na América do Norte. Aí quando bateu o ano 1948, foi ali que ela realmente ganhou, ela começou a dominar o mercado. Ela se tornou a posição maioria na América do Norte. Por quê? Em 1948, os israelitas, ou o povo judeu, voltaram para a sua terra. E aí que começou a encaixar essa proposta de que Deus tinha um plano com este povo, e não tinha, lembra do exílio que eu te falei? Em 1948, muita gente começou a achar, nossa, agora que terminou o exílio, então Deus deve estar próximo a voltar a continuar a tratar com eles. Isso significa então que a igreja daqui a pouco vai embora. Isso começou a ganhar bastante apoio, né? Esse pensamento. E de lá ela espalhou, ela continua sendo a visão um pouquinho mais predominante ou conhecida, ficou bem popularizada, mas mesmo dentro dela ficou uma disputa. Será que Jesus vai vir antes desses 1007 anos ou depois? E ficou bem popular pensar que ele vai chegar a qualquer momento. Então a expectativa dele chegar a qualquer momento para nos tirar daqui e depois voltar ganhou bastante popularidade nessa época, que é o que a gente conhece mais. Começaram a surgir livros, especialmente em 1980, 1990, surgiram livros falando que o mundo está pronto para entrar numa tribulação enorme, está terrível as condições morais, Jesus vai logo nos tirar daqui, e aí ele vai julgar os ímpios, nós vamos voltar com ele e vai ser maravilhoso por 1000 anos. Finalmente ele vai cumprir as suas promessas. Então essa é mais ou menos a ideia por trás. Alguma pergunta sobre isso? Uma coisa que eu falei? Não sei se eu vou falar besteira, mas em 1948 foi logo depois da Segunda Guerra, né? Isso. O povo, agora acabou o exílio, agora nós estamos livres. Então, É que em 1948 nós concedemos ao povo de Israel um território onde eles moravam, ali, né, hoje em dia Israel. Então, quando eles se formaram ali no estado, aí que teve um grande ânimo desse grupo de achar que as coisas estão se encaixando, que talvez este era o final, né, do exílio. E Mateus 24, Jesus disse, né, que a geração que visse essas coisas começarem a acontecer seria a última. Então começou um grande movimento de evangelismo, muito ânimo, achando que seria o caso. Que talvez seja a coisa que nós mais conhecemos, essa linha de pensamento. Não sei se você se encaixa, se identifica com essa linha que a gente escreveu aqui em cima. Em 1948, será que alguns judeus que criam ainda acharam isso? Então nós temos nesse período nós temos algumas coisas interessantes. Dentro deles sempre teve uma multifórmula, é sempre bem diverso o pensamento entre eles sobre a própria fé deles. Então, quando surgiu isso, teve um bloco, por grande parte apoiado pelos cristãos, que criam que isso aqui era sinal do final dos tempos, que queriam que eles voltassem lá, que eles queriam apressar a volta de Jesus. Por quê? Porque se o Deus vai começar a trabalhar com eles novamente, isso implica que nós vamos embora, né? Que uma das vindas de Cristo vai acontecer.
Então eles eram muito apoiados pelo movimento evangélico da época. Então teve um grupo que cria assim, de judeus. A maioria deles são seculares, então era apenas, isso seria muito bom a gente morar aqui. Claro, né? É óbvio. Diria que hoje em dia é a grande maioria que pensa assim. Mas os religiosos eram divididos entre esse grupo que achava que talvez isso era Deus nos trazendo de volta, e um outro bloco de ortodoxos que continuam hoje em dia falando que a gente só volta quando o Messias nos levar de volta, quando o Jeová voltar, que são as expectativas que nós vimos, né? A expectativa de o exílio termina quando o Jeová volta, ele que vai nos guiar pelo deserto, e sem um rei davídico, qualquer tentativa de entrar é demônico, não é humano, não é de Deus. Então tem um grupo que reagiu muito forte contra e continuam fora. E se você conversar com eles, vão falar assim: por que nós ainda estamos no exílio? Porque ninguém quer morar lá, porque não tem um Messias lá, que quando ele vier, todo mundo vai querer morar lá. Aí sim, nós vamos saber que é o final do exílio. Então tinha uma divergência muito grande na época. Então eles não foram fechados nos países onde eles estavam? Uma boa parte foi, mas você sabe que a maioria dos judeus mora fora de Israel hoje em dia. Inclusive tem um grande movimento dentro deles de eles pagam. Se você é um judeu, se você tem jeito de comprovar que o seu sangue vem de linhagem judaica, você nunca foi para Israel, eles pagam para você ir lá. Eles querem que você vá lá e conheça, com a ideia de convencer você de morar lá. Tem um grande investimento de fazer as pessoas irem e morarem lá. Por quê? Porque a maioria que mora lá hoje em dia são árabes e eles têm muito mais filhos, né? Então os judeus, digamos, especialmente os religiosos, estão cada vez mais em minoria no seu próprio país. Mas eu queria que você enxergasse simplesmente que é da onde que vem certas coisas. Agora, essa versão dessa perspectiva nasceu nesse período, mas nos últimos 300 anos. Mais alguma pergunta sobre isso? Muita sujeira. Oi? Muita sujeira. Sim, muitas versões, muitas variações, mas nós temos duas básicas que tem a ver com como que eu entendo esse momento da cruz. Então, a primeira é essa, que a cruz, ela não dá o final do exílio, ela é uma pausa com Deus e Israel, e ela inicia um novo período de tempo. Então lembra que eu falei das duas eras? Então a ideia é que essa perspectiva fala que a nova era só chega no período de 1000 anos. Isso seria a ideia, né? Que, digamos, a velha era está aqui, aí esse período entre 1000 anos e a cruz, isso aqui é a era da igreja, aqui embaixo. E a nova era, a era messiânica, a era de toda aquelas coisas boas, ela vai existir apenas por 1000 anos. Essa é uma das perspectivas. Agora, o que a igreja historicamente tem pensado, ela tem existido em várias formas, né? Mas é mais ou menos assim. Nós temos o período do exílio. Isso aqui é mais o que eu tenho proposto para vocês. O período de exílio antes de Cristo. Aí a cruz, esse é o momento do Filho do Homem, né? Essa é a chegada dele. Eu coloco a cruz ali como tudo. Ele nascendo, morrendo, a ressurreição. Esse momento onde temos a mudança de eras. Então ele marca esse novo período de tempo. Essa transição acontece aqui, nova era. E todas as expectativas dessa nova era é esse período que segue. Então na cruz nós temos expectativas de um Messias, de um sacerdote, de um novo tempo, de uma nova cidade, da presença de Deus voltando com o seu povo. E nós somos a continuação disso. A igreja sempre existiu, a igreja ela sempre foi o povo de Deus, é o povo reunido em volta de Deus, e ela continuou. Ela começou lá no Monte Sinai, teve sua continuidade com Jesus e os seus discípulos, e nós somos o fruto disso. Essa é a ideia. Então, dentro dessa perspectiva, qual que é então, né, se eu for colocar aqui 2017,
qual que é o próximo passo? O que nós estamos... O que esse grupo de pessoas pensam que é o próximo evento, né? Estamos esperando a chegada ou a volta. Jesus desce. Não é a vinda do Filho do Homem, porque a vinda do Filho do Homem foi algo aqui no passado, né? Então, o próximo passo é Jesus voltar. E sim, acontece aqui o julgamento, onde ele julga as nações. Ele acerta todas as contas e nós temos o início da eternidade. É isso. É ele vir, voltar e completar. Nessa linha não tem nada de 1000 anos, Não, agora tem uma variação, né? Tem vários grupos diferentes entre 2017 e esse período de julgamento. Tem algumas pessoas que acham que até nós nos aproximarmos, conforme a gente vai chegando mais próximo, digamos que estamos aqui mais 2000 anos, que é tem vários grupos, né? Um grupo acha que sim, nós vamos chegar num ponto onde a Terra vai ser governada por Jesus, através de todo mundo se converter, que não é muito distante da perspectiva lá, né? Só que a diferença é que esse 1000 anos não é Jesus cumprindo as promessas para Israel, é apenas o fruto do Evangelho, digamos, né? Então tem algumas pessoas que acham que vai chegar num ponto e aí vai ter literalmente 1000 anos disso, e aí chega o final. Então isso é... O milênio, na tua ótica, seria somente o povo judeu? Como é que é? Naquela outra, o milênio é apenas para o judeu, porque são as promessas que Deus não cumpriu ainda. Isso foi um desenvolvimento mais recente. Por isso que eu digo, o chave aqui é a cruz. Mas quando eu enxergo a cruz como sendo o conteúdo de tudo aquilo, o que vem para frente é um pouco diferente, né? Então o milênio tem outro propósito. E isso sempre foi o pensamento da igreja na história, que o milênio servia para a igreja. Então nós temos ou essa possibilidade de 1000 anos no final da volta dele, quer dizer, antes do final, né? Ou que a ideia... Ou a ideia é que desde a época da cruz até a chegada final, esse 1000 anos ele é simbólico. Ele é um período de tempo limitado, essa ideia de 1000. Ela tem um início e fim. Então, não é que eles não creem no milênio, só que eles definem diferente o que é 1000 anos. Alguns sim, tem literalmente 1000 anos, e outros não, acham que tem. A gente mora numa época, atualmente, começou com a cruz, a nova era, a era messiânica, a época desse período de tempo. Mas, nessa perspectiva, porque, não sei, na Bíblia, às vezes a gente vai lidar na impressão que tem promessas bem específicas para o povo judeu, né? Como que fica isso nesse ensinamento? Pô, aí a gente tem que pegar cada um e olhar e ver se a cruz não é capaz de preencher de alguma forma isso. O que eu tenho proposto, o que eu responderia a essa proposta é que eu acho que Jesus mesmo, ele pega todas elas e ele se identifica. E aquela expectativa que eu te dei de lista, eu acho que aquilo é muito claro. Expectativa de uma cidade restaurada, de um templo restaurado, de um povo restaurado, de um Messias, de um sacerdote. O Novo Testamento coloca ele como o cumprimento de tudo aquilo. Então ela é reentendida, né? Então pensa assim, digamos assim, que no ano 1820, um pai fez uma promessa para 1880. Quando que o carro foi feito? O primeiro carro? Alguém sabe? Eu não sei. Podemos inventar um ano só para ilustração? Digamos que foi criado em 1905. Mas o cara fez a promessa para o filho em 1888, que quando ele estivesse pronto, ele daria para ele um cavalinho, um jeito de se locomover, né? A carroça. E aí foi passando o tempo e mudou a tecnologia, e ele deu para o filho um carro. Será que ele cumpriu essa promessa de dar para o filho um jeito dele se locomover? Ou não, né? Porque ele disse, não, eu vou te dar um
um cavalo e uma carroça para você se locomover. Mais ou menos a proposta é um pouco assim. Deus fez promessas, aí com o passar do tempo ele cumpriu elas de uma forma inesperada, mas a função dela, ela é cumprida, né? Essa foi a intenção por trás da promessa. A realização dela talvez foi de uma forma que não foi compreendida no passado, mas com o passar do tempo ela cumpre aquela função. Então, um templo restaurado, Deus prometeu. Jesus chega e diz: eu vou destruir este aqui que vocês estão vendo e vou construir outra. E os evangelhos falam que ele estava falando do seu próprio corpo, que tudo aquilo representava de fato uma realidade maior, onde Deus habita, e aquilo foi temporário, um lugar físico, né, de Deus morar. Então Jesus chega e com a realidade de Jesus, tudo que veio antes é meio repensado. Então, por exemplo, pensar em Deus deitar num lugar tabernacular foi sempre com a ideia de uma barraca. Isso foi o único jeito que eles pensavam em Deus estar no meio do seu povo. Pensar que uma forma de um ser humano Deus podia habitar é meio louco. E Jesus que trouxe essa mudança, né? Então Deus fazia certas promessas pelos profetas e sempre a questão era: mas como que Ele vai fazer isso? Como que Ele vai preencher a terra? Como que todas as nações vão vir para o templo de Deus conhecer Ele? Então a ideia é que a visão era tão ampla que era difícil de compreender como que Deus faria isso. E aí Jesus, eu acho que Ele é a resposta. É na pessoa dele. É nós dentro dele. Aí sim o templo pode ser uma coisa que encerca o planeta inteiro. Se todos que moram na terra são parte dele, são templos dele, se juntos eles se definem como o tabernáculo de Deus, aí essas promessas podem ser realizadas de formas diferentes, né? Então cada coisa específica, você pega ela, eu acho que tem um jeito de entender ela dessa forma. Muito bem, mais uma pergunta sobre isso, que eu vou colocar embaixo é apenas a linha de tempo novamente. Deixa eu voltar nos judeus aqui. Volta, vamos lá. Eu posso então pegar aquelas coisas sobre os judeus do Apocalipse e entender como o povo de Deus, simplesmente, não de nascido da tribo de não sei quem. Então, quando a gente chega em Apocalipse, a proposta é que, especialmente João, vamos pensar mais em João. Nós temos que entender as coisas do livro de Apocalipse a perspectiva de João, né? Vamos colocar a lente de João quando nós formos ler Apocalipse, porque quando ele usa certas palavras, ele tem um certo jeito de falar, e quando ele fala judeu, ele usa de um jeito um pouco irônico. Quer ver, por exemplo, capítulo 2 de Apocalipse. Deixa eu achar aqui primeiro. É em uma das cartas, talvez não seja 2, que ele fala dos que não são judeus de verdade. 3:9. Por exemplo, isso aqui é só 3:9, eu acho que é um dos lugares que eu estava pensando. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e se dizem judeus, mas não são mentirosos. No Evangelho de João, como também dentro daqui, tem um judeu meio falso e tem um judeu de verdade. Isso aqui é um dos pequenos lugares que você vai ver isso. E quem que ele descreve como judeu falso? Os judeus que não seguem Jesus. No Evangelho de João, os verdadeiros judeus são aqueles que seguem Jesus. Os judeus falsos são aqueles que simplesmente nasceram na família de Abraão, mas eles não de fato seguem Deus.
que se manifesta em Jesus. Então João ele definiu os israelitas o judeu um pouco diferente no seu livro. Então quando ele fala assim, a todo o povo de Deus vai ser selado, ele usa a imagem das tribos, né? Ele fala 12 mil de cada tribo, e para ele isso é todos, representa todos, mas literalmente tinha 14 tribos. Então ele não quis dizer literalmente todos os judeus, e só 2 mil de 12 tribos, né? Deixando 2 para fora. Ele queria de fato falar de todos, né? Ele tem uma linguagem um pouco diferente, a gente tem que se acostumar com isso. Então quando ele fala os judeus no livro, são as duas perguntas: a quem ele está se referindo? Será que é os judeus falsos, ou ele quer falar o povo de Deus em si? Então tem um grupo que é esse daqui, que se dizem judeus, mas que não seguem a Jesus. Então eles de fato são sinagogas de Satanás, eles são mentirosos e enganadores. Cuidado com estes. Mas os de verdade, os judeus de verdade, são todos os seguidores de Jesus Cristo. Esta vai ser a definição no livro de Apocalipse. Foi uma boa pergunta isso. Não é desculpa, esse é o momento para isso. Eu achei que seria pertinente gastar tempo fazendo isso. O João, o autor, ele é o mesmo que escreveu o livro de João e as 3 cartas. Sim. Então, desde a época de Jesus, né, em termos da linha de tempo, quando é que a gente começa a ver esse tipo de pensamento? A igreja estava bem bagunçada até o 4º século, sabe, porque ela não se organizou formalmente, estava bem meio assim, e só depois que o Império Romano meio que legalizou ser cristão, que ele começou a fazer igreja em prédio e começou a ter essa estrutura. Então a gente só tem coisa do 4º século e para frente para a gente ter uma noção de crenças mais concretizadas. Antes disso é difícil ter com certeza o que todo mundo pensava, tá? Então evidência de perspectivas do final assim é bem variado. Então Agostinho, já ouviu falar de Agostinho? Então vamos colocar assim, ano 500. Ele seria alguém que já definitivamente escreve, nós temos coisas concretas, dá para a gente tocar, cheirar, e se quisesse dá para até comer os manuscritos dele. Ninguém vai te deixar comer, mas você poderia se tivesse oportunidade. São coisas palpáveis, né? Desse tipo de pensamento, que na vida de Cristo nós temos preenchido todo o sentido do Antigo Testamento e nós estamos esperando Ele de fato agora julgar todo mundo. Então no ano 500 já tem uma evidência muito clara desse tipo de perspectiva. E quando ele escreve, ele fala de, né, isso que eu estou falando, né? Nós temos evidência concreta bem perto da época que a igreja estava se formando. E desde aquela época para frente tem sido a posição predominante, até que chegou, como eu falei, o século XX. E ela perdeu essa posição mais conhecida. Mas uma das razões que a Igreja Católica começou a fazer prédios enormes, assim, construção, a base dela, ela queria manifestar o reino de Deus no mundo através da arquitetura. Ela queria ser o prédio mais alto, mais bonito, queria que demonstrasse a habilidade melhor do ser humano, e parte disso era isso, porque o reino de Deus, essa era a era messiânica, o tempo do reino de Deus sobre as nações, então ela tem que dominar o mundo. Essa foi a dela, por isso que ela precisa de um exército, do Papa, etc, etc. Ela sempre leu textos desse jeito, muitas vezes lendo Apocalipse como descrevendo a era deles mesmos, daquela época. Então a igreja tem um histórico com isso há muito tempo. Isso em si não diz que essa é a posição correta, é apenas o jeito na história que a gente vê. Tá bom? Então a questão vai ser como é que nós estamos entendendo a cruz, e essa é a razão que eu gastei tempo falando como
eu acho que os evangelhos querem que a gente entenda a cruz como este momento principal. Alguma pergunta sobre isso? Não? Tá tudo certo? Tudo maravilhoso? E eu falou, muitas dúvidas vão surgir ainda. Sim. Beleza. Podemos avançar para frente? Estamos prontos? Gente, se sim, então o que eu vou fazer é aquele PDF que eu mandei para vocês. Queria falar sobre ele, discutir ele com vocês um pouquinho mais. A descrição sobre Jesus. Todo mundo recebeu o e-mail? No e-mail eu te passei o PDF. E eu quero então saber o que vocês acham e também só pontuar algumas coisas. Algo que a gente fez no domingo passado, mas eu achei que seria bom com os próprios olhos enxergar mais claro ainda essas associações. Por quê? Porque lembra que a proposta é que esse livro é sobre Jesus, afinal de contas, né? O que esse trecho do primeiro capítulo nos fala sobre ele, a pessoa dele. E às vezes enxergando assim mais perto, a gente vê o quanto que João queria que nós entendêssemos algo sobre Jesus. Sim, ele ressuscitou, a gente não vê mais ele com os nossos olhos. O que ele está fazendo agora? Qual a implicação dele não estar aqui? Será que ele está sentado lá esperando a vez dele voltar? O que isso significa para nós? Eu acho que esse primeiro capítulo fala muito sobre ele. Então essa vai ser a questão. Tá? Na coluna esquerda nós temos os versículos de Apocalipse e na direita versículos que são muito parecidos ou idênticos com esse trecho do Antigo Testamento. E não vem de um só livro. Nós vamos ver uma variedade de lugares. Então, o primeiro aqui, capítulo 1, versículo 5, esse que fala assim: o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Mencionei ali que vem de Salmo 89, né? Tem uma frase aqui: o primogênito, também nomearei meu primogênito, o mais exaltado dos reis da terra. Deus falando sobre um rei, filho de Davi, que ele colocaria um dia para governar o mundo todo. E olha que Apocalipse ele fala: este é Jesus que atualmente é o soberano dos reis. Não aquele que um dia será o soberano dos reis, mas ele, na sua ressurreição, é o soberano de todos os reis. É isso que ele está fazendo agora, soberaneando. O termo Filho de Deus, inclusive na Bíblia, ela sempre teve essa conotação. Filho de Deus é o título para o rei sobre todos os outros reis. Este é o que o César se chamava. Eu sou aquele que domino, eu sou o Filho de Deus. É o termo clássico para o César, inclusive antes de Cristo. É o termo clássico no livro de Salmos para descrever o rei que Deus vai colocar para governar sobre todos os reis. Então esse termo nos evangelhos, ele tem esse peso nisso. Eu sou o Filho de Deus, eu sou aquele que vai governar sobre todos os reis da terra. E João, descrevendo essa visão, diz que ele recebe essa visão do primogênito dos mortos, aquele que governa sobre todos os reis da terra, atualmente. Então, quem que é Jesus? Ele é aquele agora que é o soberano sobre os reis das nações. Grande desafio para a gente entender, mas como que ele está governando agora o Brasil, com essa bagunça? Como que Jesus é soberano sobre tudo isso, essa corrupção? E o mundo inteiro, né? Vamos multiplicar isso. Como que ele é soberano sobre isso? Apocalipse é esse desafio, de você pegar Apocalipse como um óculos, você está olhando de um jeito o mundo, ele fala assim: coloca essas lentes aqui, que é um outro jeito de você enxergar as coisas. Essa é a proposta desse livro.
E Jesus, sim, agora está governando sobre todos os reis da terra. Próximo trecho ali, Apocalipse diz que ele é o governante de todo mundo e ele nos constituiu um reino. Nós estamos governando com ele. Por incrível, estranho que pareça, é a proposta aqui. Isso sempre foi a proposta do povo de Deus, de tornar um grupo, um sacerdote, um reino sacerdotal. Isso vem de Êxodo capítulo 19. Ali. Bom dia. É interessante esse verbo aqui. Nos constitui. Isso aí. Não constituirá um dia no futuro, na eternidade. Mas é assim que ela encaixa naquela linha de tempo que eu estava te falando. Na cruz começa uma nova era, o reinado do Filho de Deus e também dos seus seguidores. Apocalipse diz muito claro que nós estamos atualmente reinando com Ele. Quer ver mais um trecho interessante que fala isso em Apocalipse? Esse reino aí quer dizer pequenos reis ou a área de domínio de Deus, o reino de Deus, a área de domínio de Deus. Ele nos constituiu, pode ser isso, mas aqui parece que nós somos reis, que nem ele. Nós participamos no reinado, exercemos. Quer ver? Tem uma das cartas para as igrejas que ele desafia eles a permanecer fiel, porque assim eles vão reinar com ele. Agora que eu estava lembrando disso. Me ajuda, Neide. É isso aí, a Neide está nos ajudando. 2:26. Aquele que vencer e fazer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e a despedaçará com um vaso de barro. Falando sobre a igreja, né? Eu vou te dar a autoridade de reinar, a mesma autoridade que eu tenho, de exercer domínio, governo. E se você pular para o capítulo 5 também, capítulo 5, versículo 10, na visão do Cordeiro lá no trono, né? Jesus lá no céu, nós temos versículo 10 que fala assim, que eles estão cantando lá, tu os constituíste reino e sacerdotes, falando dos seguidores do Cordeiro. Nós. Fizeste. Tá bom, o importante é que está no passado, né? Que o ato do Cordeiro, o que ele fez, o resultado foi isso. Ele fez essas pessoas um reino, sacerdotes, para o nosso Deus. Aí minha tradução tem assim, eles reinarão sobre a terra. Não sei se a sua tradução tem um verbo diferente aqui. Alguém tem um tempo diferente neste verbo? Está tudo no futuro, né? Mas nós temos uma divergência nos manuscritos, aonde os textos mais antigos aqui tem um verbo presente. Tu fez eles um reino e eles estão reinando sobre a terra. É uma possível leitura desse versículo também. Fizeste de nós e nós reinaremos. É o futuro, né, que a maioria segue. Mas ela tem essa outra leitura que combina com o livro. É uma coisa que os santos participam, né, com ele. Como eu disse, reis, sacerdotes para governar a terra. Isso aí é o entre meio, no meio dos dois. Nos fizeste, essa é a ideia de ser constituído um reino, né, de poder exercer essa função. Enfim, são algumas declarações de Apocalipse bem claras sobre o que Jesus está atualmente fazendo, quem Ele é. Só que é um desafio enxergar isso hoje em dia.
Isso vai ser o desafio de Apocalipse. Já vimos o versículo 7, não tenho muito mais que eu quero comentar sobre isso, a não ser que alguém queira novamente essa questão da vinda do Filho do Homem. Esse versículo 7 aqui, eis que vem ele com as nuvens, que João está falando, este é Jesus, aquele que veio nas nuvens do céu. Ele veio, subiu e tomou posse. E não pressupõe que não começou, né? Você pressupõe que vai adiante. Sim. Não uma negativa. É que, lembra aqueles dois modos de leitura? Um é muito importante que aquilo só seja no futuro, né? Então ela quer absolutamente afirmar que aquilo não pode ser atual, enquanto essa outra proposta, que eu acho que é mais subversiva e é o que mais combina com o livro de Apocalipse, que é Jesus reina agora e todos que participam com ele reinam da mesma forma que ele reinou, ou que está reinando, que é como um cordeiro morto. E vai ser o desafio da igreja, nós vamos reinar da mesma forma que Jesus exerce o seu reino hoje, em humildade, sofrendo e obedecendo o Pai. Esse vai ser o grande desafio do livro. E encorajamento para os santos. Só porque somos perseguidos e parece que tudo está ruim, não significa que Deus não está reinando. Porque de fato ele demonstrou o seu poder em submissão. O auge, né, do reino, a chegada do reino foi o cara lá, a cruz, né? Ela é o símbolo do reino de Deus. Eis aqui o nosso rei, morto, cuspido, tormentado, ridicularizado, humilhado e nu. Este é o reino de Deus na terra. É uma coisa que para o judeu é uma vergonha e para os gentios não faz sentido nenhum. E é isso hoje em dia, continua isso. O reino de Deus continua sendo isso. Para os judeus é uma vergonha isso, e para todos os de fora, os pagãos, isso aqui é uma besteira. É isso. E isso que Apocalipse fala. Isto é o reino de Deus. E o convite dos filhos e das testemunhas é de seguir, de participar nesse tipo de reinado. Então são coisas sutis, mas bem fortes, né? Opa! Eis que ele vem nas nuvens, então, afirmando que este é Jesus. Coloquei aqui alguns versículos de Ezequiel, quando João recebe a visão, ele parece que está no Espírito, ou cheio do Espírito, e isso é muito comum com os profetas. Então eu dei 3 exemplos aqui de Ezequiel, quando Ezequiel começou a descrever a visão dele e passar as coisas que ele viu, ele fez isso nesse estado, com o Espírito enchendo ele, sendo controlado pelo Espírito. Não, está bem, obrigado. Então tem esses 3 exemplos de Ezequiel. Eu vou indo falando e quando tiver algum comentário, vocês, né, sobre algo, só sinta-se à vontade de falar. Para você ver em 1:11, quando João fala que ele recebeu uma voz que falou para ele: escreva num livro o que você vê e envie isso para 7 igrejas. Novamente, queria que você visse que muito que a gente vê em Apocalipse são coisas bem parecidas em outras partes da Bíblia. Então Deus falando com Isaías, de falar algo para o povo, ele fala assim: agora escreva o que você está vendo numa tábua, registre isso num livro, para que nos dias vindouros seja um testemunho eterno. É como Deus falava com os profetas: escreva isso e depois passa para os outros. Muitas das imagens que a gente vê em Apocalipse são coisas parecidas também, apesar de ser um pouco diferente. Versículo 12, quando ele vê a 7 candelabros de ouro, e veja aqui no lado direito, é uma visão de Zacarias. Depois o anjo que falava comigo tornou a despertar-me, como se desperta alguém do sono. Posso sublinhar isso aí, que é engraçado, né? Que detalhe mais ridículo, que coisa mais chata, né? Quem que gosta de ser despertado do sono?
Então o cara foi assim, ele estava tranquilo, recebeu um susto, basicamente, do anjo de Deus. Ele perguntou: o que você está vendo? Aí ele fala: estou vendo um candelabro de ouro e tem 7 lâmpadas. Então é uma coisa bem parecida o que ele viu, né? Corresponde a outras coisas na Bíblia. Mas o que era essa lâmpada no Antigo Testamento? O que ela representava? Alguém sabe? O que é esse... Peraí, deixa eu só escrever aqui. Alguém falou uma coisa com uma voz grossa, eu acho que foi o Dudu. Foi você? Então, em Zacarias ou no Antigo Testamento, essas 7 lâmpadas, uma das coisas que elas representavam era a presença de Deus, mas não era a única coisa. O que mais? Que tinha um candelabro lá dentro do tabernáculo. Para que ele servia? Para ficar bonito? A decoração assim celestial? Tinha uma revista celestial. Iluminava, mas quem... Ele... Oi? Você não está errado, mas quem que ela representava então? Se era uma lâmpada para cada tribo, então o candelabro representava, sim, as lâmpadas, o candelabro no tabernáculo também representava o povo. Ela representava Deus no povo, mas a função do povo de ser luz, né? De esclarecer. Então, ela podia ser essas duas coisas. Mas a ideia era essa: no mundo Deus é a luz, óbvio, mas através do povo ele é essa luz no mundo. O povo dele representa ele no mundo e brilha no mundo. Então essa imagem de João vendo 7 candelabros não seria uma coisa assim: nossa, mas o que é isso? O que ele está vendo? O que ele bebeu? O que ele comeu? Seria uma coisa interessante. Parece que ele está falando de algo que a gente já conhece, uma coisa parecida, né? Aí, continuando a visão dos candelabros, diz assim que João viu, estou lendo na parte esquerda aqui, entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, um cinturão de ouro. A gente leu isso aqui semana passada, né? Mas eu estou lendo, eu queria que você lesse ele em conjunto no que está no lado direito, a semelhança disso. Tem essas descrições do cara: cabelo de branco, olhos como chama de fogo, seus pés de bronze. O que acontece em João? Ele vai misturando um monte de coisas diferentes, né? Esse homem que ele vê, na sua visão, que é Jesus, ele vai misturar umas imagens de Daniel, e mistura duas: uma que é Deus e a outra que é um anjo ou uma pessoa que veio conversar com ele, né? Que está no lado direito. Sublinhei as partes que correspondem a João. Você vê aqui essa parte aqui. Esse negócio de ele ter cabelo branco foi Serginho que mencionou, se não me engano, semana passada. Uma pergunta foi: mas o que era relevante, né, sobre Jesus ter esse cabelo branco? Bom, é que a outra vez que esse tipo de símbolo a gente encontra em Daniel, representa quem aqui que eu circulei? Quem que é essa pessoa que tem veste branca e cabelo era branco como lã? É o Deus Pai, ou o grande juiz. Então, se você leu aqui Daniel 7, 9 a 10, a pessoa a quem o Filho do Homem vem e se aproxima na visão é um ancião com cabelo branco, tudo meio branco. Mas João pega essas imagens diferentes, só que agora ele coloca tudo em Jesus. Jesus tem as características de Deus na visão dele. Não é aleatório, não é por acaso que Jesus tem cabelo branco na visão de João.
Ele pega características claramente de Deus para descrever Jesus. Ele está nos comunicando algo sobre Jesus. Esse olhar de fogo, esses cabelos brancos, esse vestimento de Jesus. Tem duas coisas sendo faladas aqui. Jesus, ele é Deus, ele é igual a Deus, ele tem a mesma posição, mesma autoridade de Deus, e também ele é quem cuida do candelabro. Isso implica, ele é quem toma conta do povo de Deus. É ele que vai lá ver se está limpinho a lâmpada, né? Ver se precisa de mais óleo, ver se está sujo, se precisa ser limpado. Ele está sempre em volta ali, é a função dele. Era a função da pessoa com aquela roupa, aquele cinturão, de entrar e fazer aquilo. Então, quem que é Jesus? Ele é o rei de todos os reis da terra. Ele é aquele que ressuscitou dos mortos. Ele é o primogênito. Ele é aquele que toma conta das lâmpadas. Ele é também o ancião, o grande velho lá, aquele que existe desde a eternidade. Ele não tem início ou fim. O que Jesus está fazendo atualmente? Ele está reinando, ele está tomando conta do povo de Deus, ele não se esquece, ele está aqui, ele está vendo todas as coisas, a gente não vê ele, mas ele está ao nosso lado, ele se preocupa com os detalhes, quer saber se a lâmpada está brilhando certinho, se importa com isso, e se não tiver algo errado, ele vai mexer naquele negócio até consertar. Esse é o trabalho dele. Parte das cartas tem essa função de lembrar o povo de Jesus. Jesus está aqui. Deixa que eu... tá. Melhor eu tirar da minha mão. Jesus está aqui no nosso meio. A gente não vê ele, mas João afirma através dessa visão. Não, a gente não vê ele, mas ele está aqui. E ele está entre todos nós. Não, eu estou bem. Obrigado. Versículo 16. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e de sua boca saiu uma espada de 2 gumes. Veja na direita o que corresponde a isso. Isaías 11:4. Quem que é a pessoa que com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra? Literalmente eu coloquei ali, literalmente o texto diz, a vara de sua boca. Mas o português aqui adicionou com suas palavras, para não ficar muito estranho, né? Mas literalmente é com a vara de sua boca ferirá a terra. Quem que é essa pessoa em Isaías 11? Não é Deus Pai. Em Isaías 11, quem que está sendo descrito? Isaías 11 é sobre quem? Oi? É o Messias, é o filho de Jessé, sobre quem pousa o Espírito Santo, e ele vai governar as nações através da sua boca. É assim que ele vai exercer domínio. E João vê essa pessoa. Eu estou vendo esse cara agora, é aquele que tem a espada de 2 gumes saindo da sua boca, através da sua palavra, ele vai governar, exercer domínio sobre as nações. Louco isso. Essa imagem que João vê não é novidade, está ecoando uma passagem de Isaías que descrevia o que Deus faria um dia no futuro, né? A próxima era, a era messiânica. Ele iria governar através de um descendente de Davi. Este é Jesus, no livro de João. Chamou atenção se através da sua palavra faz alguma relação com... Essa palavra é a mesma do começo do Evangelho de João, o verbo, ou não? Em grego é sempre a mesma, o logos. Com a vara de sua boca. E como que Jesus fez isso, né? Como é que João descreve Jesus fazendo isso? No Evangelho de João, Jesus anda e ele proclama a palavra de Deus. Opa, só tocar aqui que ele já morre, né?
No livro de João, é através da proclamação da palavra que Jesus vai andando e mudando as pessoas. Começa no capítulo 4, quando ele chega na cidade de Samaria, né? Não precisa, é um terror isso aqui. Oi? Não, é inexplicável. A ideia no livro de João é que através do Logos, que é a palavra de Jesus, a palavra sobre Jesus, as pessoas recebem e reagem. Elas podem se tornarem filhos de Deus, elas podem sair do reino da morte e entrar no reino da vida. João 4, João 5. Como que o filho de Jessé, através da sua boca, está governando as nações? O livro de João já deixa claro esse jeito de governar, tirando as pessoas do reino da morte e da escuridão e trazendo elas, transferindo elas para o reino do Filho de Deus. Uma pequena dica no início de Apocalipse, como que o Filho de Deus reina. Então, quando a gente lê um texto que nem Isaías, ele, através de Apocalipse, ele fornece uma leitura interessante, ler Isaías com essa perspectiva, né? Descrevendo o reino de Jesus. Jesus teve que pagar um preço para poder proclamar essa palavra. E a ideia é que os seus seguidores farão a mesma coisa. Alguém quer falar alguma coisa? Senão eu vou passar aqui para o 17. Estamos terminando aqui. 17, então. Quando eu vi, isso aqui João falando na sua visão, né? Caí aos seus pés como morto. Aí se você ver no lado direito aqui, Daniel também, quando ele teve a visão de alguém parecido, ou de alguém com essa autoridade, fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. É a reação de alguém quando eles entram em contato com a revelação de Deus. Queria que você visse esse paralelo de João com coisas já na Bíblia. Essa é a ideia, de você enxergar, isso aqui não é coisa super estranha, sabe? Não é uma coisa única na Bíblia, é uma coisa que repete, é bem semelhante, ela faz parte da história da Bíblia, de como pessoas reagem a uma visão. A esse aqui eu gostei pra caramba, né? Jesus fala assim na visão: eu sou o primeiro e o último. Aí eu queria que vocês vissem essas 3 referências de Isaías, aonde esse ditado, eu sou o primeiro, o último. Jesus falando isso tem um impacto tremendo, uma declaração muito forte de quem é Jesus, quando ele fala isso, o primeiro, o último. Primeira observação, ele quer dizer o primeiro e o último. Ele não está querendo dizer que ele é 2 coisas. Eu não sou tudo no meio, só sou o primeiro e o último. Ele não está querendo falar que ele é 2 coisas diferentes. Ele não está querendo falar que ele teve um início e que ele vai ter um fim também. Então o que ele quer dizer com eu sou o primeiro e o último? Eu sou tudo. Oi? Sim, eu não tenho. É engraçado que ele fala eu sou o início e o fim, mas ele quer dizer eu não tenho início e fim, né? Mas tá, é isso. E será que não tem alguma coisa a mais quando ele fala isso? Será que é isso que ele quis dizer? Eu sou eterno? Oi? Não há mais nada além dele, sim. E quando a gente vê os textos de Isaías, a primeira coisa que ele quer dizer é isso que Jeová falava para o povo: eu sou o único Deus, eu sou o primeiro e o último. Então a fala de Jesus, em primeiro lugar, ele quer dizer: eu sou aquele Deus que sempre me revelou a vocês. Eu não sou um outro Deus. Então no livro de João, de Apocalipse, é o lugar mais claro que Jesus é Deus. Mais claro em qualquer outro lugar da Bíblia, Jesus é o Deus que se revelou a Israel. Não apenas um profeta de Jeová, não uma revelação de Jeová, ele é Jeová. Olha aqui, Isaías 41, 4.
Deus falando. Quem que fez tudo isso que vocês estão vendo? Quem que chama as gerações à existência desde o princípio, desde o primeiro? Quem que deu início à humanidade, às nações? Sou eu, Jeová, que sou o primeiro e sou o mesmo com os últimos. A declaração em 41 que ele fala: não tem nação aqui que eu não formei, que eu não criei, não tem cultura, não tem etnia, que eu não sou aquele que deu início àquilo. Eu sou fonte de tudo isso. É de mim que saem todas essas diferenças. Ninguém é além de mim. E Jesus falando em Apocalipse: eu sou o primeiro, o último. Eu não sou só aos judeus, eu não sou só aqui limitado. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou Jeová, eu sou o Criador. 44:6. Assim diz Jeová, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último. Além de mim não tem mais ninguém, não existe ninguém na minha categoria. Eu não sou apenas o melhor e o maior, eu sou o único neste bloco. E Jesus se identificando claramente com essa declaração: eu sou o primeiro, o único. Ou João realmente está louco, não comeu nada, está tendo uma visão absurda, comeu muitos cogumelos estranhos naquela ilha, está vendo uma bagunça. Ou isso aqui é uma declaração forte da divindade de Cristo, de Jesus: eu sou o primeiro e o último, sou aquele que fez todas essas nações, eu sou aquele que governa sobre o Império Romano, eu criei eles, eu sou o dono deles. 48:12. Escute-me, ó Jacó, a quem chamei, eu sou sempre o mesmo, primeiro e o último. Isso aqui foi só de um profeta, né? Mas era um refrão conhecido de Deus Jeová, Criador, é o que marcava ele: eu sou o único aqui. Então, claramente, Jesus sendo descrito como Deus, cabelo branco, tomando conta das lâmpadas, o Criador. Eu queria falar um pouco sobre uma das últimas símbolos que a gente vê também no capítulo 1. Eu tenho as chaves da morte e do Hades, ou é a palavra que a gente traduz inferno. Isso aqui é interessante, é muito interessante. O que ele quer dizer com isso? Que até Oi? nessas esferas ele não. Sim, ele tem domínio, né? Autoridade. Geralmente, quando você tem a chave de um lugar, você é o dono, né? Geralmente é esse que tem as chaves do lugar. Engraçado pensar assim, né? Que na concepção mais moderna, quem que é o dono do inferno? Satanás. É ele que mora lá, é ele que tem a casinha lá, é ele que vai ficar lá, né? Meio que torturando as pessoas. Mas de acordo com a Bíblia e Apocalipse, o dono do inferno é Jesus. É ele que abre e fecha a porta lá, pertence a ele. Aquele não é um lugar que ele foi concedido a um outro ser tomar conta. Na condição mito grego, o Zeus deu para o seu irmão lá, fica lá embaixo tomando conta daquele lugar. O irmão dele é Hades, né? Ele vai tomar conta dos mortos lá, é um outro Deus. Em Apocalipse, Jesus é o primeiro e o último. Ele governa sobre todos os reis da terra e também ele governa sobre o inferno. Ele governa sobre os lugares dos mortos. E inclusive ele tem as chaves sobre a morte em si. Morte nem é um lugar, como é que você tem a chave, né, sobre morte? Vê que essa linguagem ela não é literal, ela é uma metáfora. Da onde que vem esse conceito de ter chaves? Ela se encontra aqui. É o único lugar no Antigo Testamento que tem essa noção de chaves, né, de uma visão com isso. Isaías 22. Eu vou ler aqui. Naquele dia convocarei o meu servo Eliaquim, o filho de Hilquias. Eu o vestirei com um manto que pertencia a você, e com o seu cinto o revestirei de força, e a ele entregarei a autoridade que você exercia. Alguém sabe a quem que ele está, não Eliaquim, mas a quem que veio antes aqui, que ele está falando no trecho, né? Com o manto que pertencia a você,
a autoridade que você exercia. Quem que é esse você aqui? É Jerusalém? Euquias é um judeu. Ele está recebendo o quê? Então, se vocês quiserem ir lá, você vai ter que abrir, que eu não coloquei o texto aqui. Isaías 22, começando no versículo 15. Vou esperar-los. Então, a visão de João é esse cara que olho de fogo, cabelo branco, um manto, um cinturão, e também tem um chaveiro grande no seu cinturão, né? Ele anda, você vai ouvindo as chaves batendo. E tudo isso, os símbolos têm seu sentido, são metáforas, né? De explicar certas coisas. E muitas delas no livro de Apocalipse é para mostrar a divindade de Jesus, é para também mostrar como ele reina, ele está cumprindo as promessas da nova era, todas aquelas expectativas que eles tinham, né? Especialmente aquele que a gente viu da boca, que tem a faca saindo, que ele vai ferir as nações. É a grande expectativa, Isaías 11, de um filho de Jessé que vai reinar sobre o mundo. E João quer desafiar você e eu a ler, entender que Jesus faz isso agora e como que ele faz isso, né? Que nós vamos ser convidados a participar deste reino. Mas, para você ver um negócio das chaves que eu acho interessante, Isaías 22, começando no 15, assim diz o soberano, Jeová, falando com Isaías: Isaías, eu quero que você vá lá a esse Sebna, o administrador do palácio. Quem que é o Sebna? Deixa eu te falar. Sebna. Ele faz parte. Você tem aí, Ion, o reinado? Não fala quem ele é? Ele é o. Vai procurar esse intendente, a Soma, intendente do palácio. Isso aqui tem a ver com o Império Babilônio, império que veio contra o povo de Deus. Deus sozinho vai falar para aquele administrador lá, que é importantíssimo, né, que representa a Babilônia. Ele não é judeu, Não, Sebna não é. Mas assim, vai falar para ele assim, que faz você aqui e quem lhe deu permissão para abrir aqui um túmulo, você que o está lavrando no alto do monte e talhando na rocha o seu lugar de descanso? Ou seja, que autoridade você tem de vir aqui, Sebna? Veja, Jeová vai agarrar você e atirá-lo para bem longe, ó homem poderoso, você que se acha, você que veio aqui, desrespeitou o povo de Deus, ele o embrulhará como uma bola. Que legal isso aqui, né? Muito mais legal essas coisas. E o atirará num vasto campo, primeira menção de futebol na Bíblia, lá você morrerá. Lá os seus poderosos carros se tornarão a vergonha da casa do seu Senhor. Você veio aqui em nome do rei Babilônio, mas Jeová está falando o seguinte: você não tem direito de vir aqui sem minha permissão. E eu vou te mostrar isso, porque eu vou te tirar daqui. Eu o demitirei das suas funções, do seu cargo você será deposto. O que Deus vai fazer em troca? Versículo 20. Naquele dia convocarei meu servo Eliaquim, filho de Euquias, e eu o vestirei com um manto que pertencia a você, com o cinto o revestirei de força, e a ele entregarei a autoridade que você exercia. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para os moradores de Judá. Ou seja, eu vou dar a alguém a autoridade de governar aqui. Era quem o rei babilônico tinha colocado como governador. E Deus falou assim: não estou gostando de você, eu vou colocar um outro cara aqui, porque eu tenho autoridade sobre essas coisas. 22. Porei sobre os ombros dele a chave do reino de Davi,
E o que ele abrir, ninguém conseguirá fechar. O que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. Ou seja, eu vou dar autoridade. Sou eu que sou a fonte de autoridade, até mesmo de governos pagãos. E eu vou colocar esse cara aqui, eu vou dar chaves para ele. Então a chaves representava essa autoridade total de governar. Ela já tinha esse significado como símbolo, né? E de governar. Então Jesus, na visão de Apocalipse, ele não tem só autoridade sobre os reis da terra, não é sobre as coisas terrenas, mas ele governa sobre até a morte, aqueles que morreram. Ele tem autoridade sobre todas as coisas, os vivos e os mortos, e para onde eles vão. É ele que abre a porta lá para deixar o pessoal entrar ou sair. Eu acho muito fascinante essa visão de Jesus. Aqui é diferente. Isaías fala desse só, né? O único oráculo de Isaías concernente a um particular. Esse só era um recém-vindo, talvez estrangeiro, que ascendera ao mais alto cargo, o intendente do palácio de Ezequias. Isaías é o único a mencionar sua destituição e substituição por Eliaquim, mas o livro de Reis dá o resultado dessa medida. Eliaquim é intendente do palácio e só não é mais que um secretário. É possível que o túmulo dele tenha sido encontrado em uma das necrópolis de Jerusalém e Siloé. Uma razão que ele potencialmente pode ser um representante de um reino de fora é o nome dele, aramaico, e eram os nomes que eram dados para os... É a linguagem deles, né? Então, de qualquer forma, ele é alguém de autoridade, seja, né, de fora ou não. O que é importante é que ele foi removido do seu lugar. Deus tinha autoridade de intervir na política. E era um jeito de falar, uma expressão, né, de dar essas chaves, o jeito que Deus falava. E por isso que a gente vê coisas assim. Então, o livro de Apocalipse, até esses detalhes, que nem as chaves, o olhar, a cor do cabelo, a maioria tem precedência no Antigo Testamento. Essa era a função dessas coisas. Então, quando a gente vai ler daqui para frente, é tudo assim no livro de Apocalipse. Nós precisamos enxergar primeiro de onde que vem esses símbolos, essas ideias, antes da gente se perder no sentido. Então, Jesus tem um chaveiro lá no céu? Eu acho que não. Não tem uma porta lá para entrar no inferno e só Jesus tem a chave. Não creio que é essa a ideia. A ideia é que Ele é quem governa sobre aquele lugar. E Ele quem determina quem entra e quem sai primeiro e o último. E é assim que nós vamos ler o livro de Apocalipse, como o início dessa nova era, com Jesus, com essa autoridade sobre os reis políticos de hoje em dia e também sobre todos os mortos hoje em dia, e ele exercendo esse reinado. Como é que ele exerce essa função? Como que ele reina sobre as nações? São parte das perguntas que a gente leva para o texto daqui para frente. Então a visão ali do capítulo 1, ela é muito forte, bem marcante, para falar que Jesus é Deus, é autoridade sobre todas as coisas, é quem cuida de nós, tem algo para falar para nós, né? Ele tem autoridade de falar isso na nossa vida, e ele fala isso na posição de Deus Altíssimo, daquele que tem autoridade de mudar as coisas, de dar disciplina, de matar se precisar, de disciplinar, de corrigir, de proteger, de cuidar. Então não é por acaso que ela precede as cartas, as mensagens para as igrejas. Alguma pergunta, pessoal? Temos duas coisas hoje de manhã. Falamos um pouco sobre a área histórica e aí entramos um pouco nos versículos e fazemos essas comparações. Alguma pergunta sobre isso? Senão era o que eu tinha preparado para hoje em termos de conteúdo. Então, se não tiver nenhuma pergunta ou comentário, estamos livres, mas abro aí de novo para a gente voltar a qualquer assunto que foi mencionado. Eu só queria colocar uma coisa assim. Como a gente imagina assim, o chaveiro, como você falou, né? Jesus não tem um chaveiro, uma porta. Mas vendo assim, eu vou imaginando. Assim como eu estou imaginando o rosto de Jesus, o rosto de Deus, o rosto do Espírito Santo, sabe? Uma coisa meio louca, assim, a gente precisa de uma figura, né? A gente precisa de uma coisa, uma forma. Então... Mas o que a gente não quer fazer é ficar preso na forma em si. A gente quer entender a função dessa forma, o que ela quer nos comunicar, né? Então a chave quer dar para a gente acesso, autoridade, é quem manda, quem controla,
A gente não quer ficar preso no... Mas que tipo de chave? É uma chave grande? Que cor que era essa chave, né? Aonde que foi feita essa chave? Quem que é aonde que fazem as chaves no céu? A gente não quer viajar por esse caminho. Então, a função de ver que essas coisas vêm de outro lugar na Bíblia, a gente vê, ele não está falando de chaves literalmente. Vai ser muito semelhante a muitas coisas que a gente vê em Apocalipse. Essas coisas foram faladas em outros lugares e elas não foram entendidas literalmente assim. Então, essa é a função de a gente ver essas coisas. Acho bem legal pensar umas coisas trazer para o presente, não coisa distante. Mesmo essa questão de Jesus reina, né? E por esses óculos, dá ajuda, né? Sim, eu acho que ela abre bastante oportunidades nós lermos trechos especificamente do Antigo Testamento como a lente para a nossa vida atual. Então, qual que é uma das grandes diferenças naquelas duas perspectivas? É que a maioria do Testamento, ela se refere a coisas que nós não vamos viver. Ou ela se refere a Jesus, que cumpriu já e já está feito, ou ela se refere a coisas no futuro, assim, né, que a gente ou não vai ver ou vai ver de longe, que nós não vamos viver. Ao contrário, a outra visão, ela descreve coisas que Jesus cumpre e nos convida a fazer parte. Então, que nem o reino dele. Ele reina e convida os seus seguidores a exercer o reino dele, de ajudar ele a governar o mundo. Então, tem um desafio prático para a gente. De ler o livro desse jeito vai ser de participar na identidade dele. O persídio, nesse caso de participar do reino, é o nosso testemunho, né? Que na terra, como vivemos, o que fazemos, porque a vida, o que ele está falando, a nossa vida se tornou uma coisa totalmente viva. Não só para a leitura da época, não sei se você... Não, uma coisa real. Que pega para a gente viver mesmo com Jesus. Sim, quanto mais a gente enxerga Jesus nas partes, nós vamos enxergar o nosso chamado, nosso convite. Aí torna todas as partes da Bíblia relevantes. Da igreja não tem essa visão, não tinha essa visão. Gente, mais alguém? Então estamos encerrando. Vamos fechar o livro no nosso tempo. Aí termino com uma oração aqui. Ok, beleza. Vou orar e para encerrar. Senhor, pedimos que o Senhor nos conduza agora para casa o resto do dia e que continue também colocando esse desejo no nosso coração de entender, compreender mais a paciência e perseverança também de perseverar na leitura. Queremos ouvir a mensagem que o Senhor colocou aqui para a igreja, para os seus seguidores e também de discernir no mundo o seu reinado. Queremos te honrar hoje em tudo que fizermos. Em nome de Jesus. Amém.